Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foram as filhas de Saul. Conheça a história das duas filhas do rei Saul. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. A história de Saul está registrada no livro de 1 Samuel. Os filhos de Saul foram Jonatas, Abinadab, Malquizua, Isbosete, Merabe e Mical. Na Bíblia são mencionados ainda outros dois filhos de Saul, com Rispa, sua concubina, Armone e Mefibosete. E neste vídeo falaremos sobre as duas filhas do rei Saul, Merabe e Mical. Merabe era a filha mais velha do rei Saul. Ela era irmã de Abinadab, Melquisua, Isbosete, Jonatas e Mical. Seu nome significa aumento. O rei Saul tinha duas filhas, Merabe e Mical, e prometera dar uma delas em casamento ao homem que derrotasse Golias. O texto bíblico diz: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai, em Israel. Pode ter sido por este motivo que ele ofereceu Merabe a Davi. Depois do encontro com Golias, Davi mostrou ser combatente prudente e bem-sucedido contra os filisteus, tanto assim que Saul se amedrontou com ele, ao passo que o povo de Israel e de Judá o amava. Ao oferecer Merabe a Davi como esposa, Saul instou com ele para que continuasse valente, pensando no íntimo: não venha a minha mão a estar sobre ele, mas venha a mão dos filisteus a estar sobre ele, esperando que Davi morresse em batalha. Porém, Davi humildemente hesitou em aceitar a oferta de se tornar genro do rei. O texto bíblico diz: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trate as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Porém, Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Porém, Saul não cumpriu a sua promessa e Merabe nunca se tornou esposa de Davi. O relato bíblico declara que a filha mais moça Mical amava Davi, o que talvez dê a entender que Merabe não o amava. De qualquer modo, sucedeu que na ocasião de ser dar Merabe, filha de Saul, a Davi, ela já tinha sido dada como esposa a Adriel, o Meolatita. O texto bíblico diz: Mas aconteceu que na época que Merabe, filha de Saul, devia ter sido dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Porém, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: Eu a darei em casamento a Davi, para que ela sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Com essa segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: O rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: Estas foram as palavras de Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sim prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos, porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus.
Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxeram os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. E foi dessa maneira que Mical foi dada em casamento a Davi, ao invés de Merabe. Merabe deu à luz 5 filhos para Adriel. Todavia, Davi mais tarde entregou esses filhos e mais 2 membros da família de Saul aos gibeonitas, que mataram todos os 7. Isso se fez para expiar a tentativa de Saul de aniquilar os gibeonitas. O texto bíblico diz: mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Berzilai, de Meolá. Seus filhos foram mortos pelos gibeonitas, que os enforcaram junto com os filhos de Rispa, concubina de seu pai, e enterraram os ossos de seus filhos e os de Rispa junto com o de Jonatas e Saul, em Benjamim, na terra de Zelá, na sepultura de Quis. Mical foi a filha mais nova do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e a primeira esposa de Davi, que mais tarde se tornou rei. Seu pai, Saul, foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre as 12 tribos da nação e foi ungido pelo profeta Samuel. A história da escolha de Saul, as confirmações de seu reinado e a aceitação com grande júbilo do povo de Israel foram marcos da vontade de Deus na vida de Saul. Saul reinou durante 40 anos. Ele governou procurando levar o povo sob o comando do Senhor. Entretanto, ele valorizou mais a coroa do que a fé. Saul ficou fascinado com o poder e tentou segurá-lo com todas as suas forças. Ele falhou grandemente nessa questão, pois apesar de ter uma vida moral aprovada, íntegra, seu coração não estava inclinado para Deus e para a obediência. Ele agiu buscando a própria glória. Em uma disputa contra os filisteus, Saul fez um desafio aos seus guerreiros. A quem matasse o gigante Golias, ele daria sua filha em casamento e ainda isentaria sua família de impostos. Davi venceu o gigante, trazendo grande vitória para Israel. Entretanto, a filha mais velha de Saul, Merabe, casou-se com Adriel. Porém, a outra filha de Saul, Mical, amava a Davi. Saul soube desse amor e pediu um alto dote pela filha, a morte de 100 filisteus. Davi entregou-lhe antes da data prevista 200 prepúcios de filisteus. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi e que Mical, filha de Saul, amava, temeu Saul muito mais a Davi e se tornava cada vez mais seu inimigo. Mical era feliz com Davi, pois o amava. Entretanto, a inveja insana de seu pai veio interpor-se em seu matrimônio. Em certa ocasião, Saul mandou seus homens buscarem Davi em sua casa para matá-lo. Mical o soube e colocou em seu leito uma estátua de um ídolo, coberta por uma pele de animal, e protegeu a fuga de Davi, descendo pela janela. O texto bíblico diz: porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua, e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e o cobriu com uma coberta. Mical, como esposa, deveria ter ido com Davi, mas ela não queria experimentar uma vida de fuga, de perseguições, com seu jovem marido. Ela preferiu ficar no palácio, como princesa, mesmo sem a presença do esposo amado.
O tempo foi passando e a distância fazia o amor em seu coração ir se esfriando. Davi ficou muito tempo longe de Mical. Ele enfrentou sozinho muitos anos de duras perseguições de Saul. Durante o exílio de Davi, Saul entregou Mical em casamento a Paltiel. Davi então encontrou a companhia de Abigail e Ainoã. O texto bíblico diz: E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã, de Jizreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Após a morte de Saul e de seus filhos em uma sangrenta batalha contra os filisteus, a notícia foi dada a Davi, e ele foi coroado rei na cidade de Hebrom, e ali reinou durante 7 anos, até a morte do último filho de Saul, Isbosete. Então Davi mandou chamar de volta sua esposa, Mical. O texto bíblico diz: E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: Entrega-me minha mulher Mical, com quem me casei, pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu, chorando, até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Ao assumir o trono de Israel, Davi procurou trazer a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. E houve grande festa, com um ajuntamento de 3.000 homens e sacrifícios oferecidos a cada 6 passos da jornada da casa de Obed-edom até Jerusalém. Davi chegou finalmente com a Arca do Senhor até o lugar que ele havia preparado em Sião. Ele vinha dançando e saltando diante da presença do Senhor. Seu regozijo era imenso. Suas mãos estavam cheias das bênçãos do Senhor. Davi abençoou o povo com dádivas de comida, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e o bolo de passas. E se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Davi então dirigiu-se para o palácio com a intenção primeira de abençoar sua esposa Mical. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Nesse momento de júbilo, era esperado que Mical estivesse acompanhando Davi, mas Mical não foi com Davi. Pelo contrário, ela ficou em casa e, da janela do palácio, observava seu esposo e o desprezou em seu coração. E quando Davi chegou para abençoá-la, para que ela pudesse gerar filhos e dar-lhes o herdeiro do trono, Mical veio a ele com palavras de reprovação, de rejeição. O texto bíblico diz: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos teus olhos, mas das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical não se sentia esposa de Davi, mas continuava sendo apenas filha de Saul. Ela não entendera sua missão de ser rainha como esposa de Davi, mas continuava como seu tolo orgulho de filha do antigo rei. Mical morreu sem filhos. Davi não pôde ministrar sobre ela as bênçãos do Senhor, que enchiam suas mãos. Ela desprezou seu esposo em seu coração. Ela selou sua triste sina de permanecer estéril e não dar a Israel o legítimo herdeiro do trono.